aprender a fazer comigo, que sou uma libanesa, esfirra. Então, lápis e papel na mão, porque essa receita é muito fácil e muito saborosa. A receita de hoje tem um significado muito especial para mim, porque ela tem a ver com as minhas origens. Eu sou de origem libanesa e os meus avós, quando vieram do Líbano para o Brasil, imaginem que eles eram primos irmãos por parte de pai e de mãe, tiveram 12 filhos e criaram o seu comércio no Brasil. Então, quando a minha mãe casou com meu pai, eram meus avós paternos, não é que eram libaneses, a minha mãe foi fazer um curso com uma libanesa de culinária árabe. E é claro que a gente ficou com essas receitas, não é? E hoje eu vou ensinar para vocês esfirra. A esfirra, que é um prato que a minha família aqui hoje adora, que eu faço sempre na minha casa, nos encontros em família, e é muito fácil de fazer. Então nós vamos aos ingredientes da minha esfirra. Primeiro, os ingredientes da massa. Normalmente, para facilitar, eu costumo fazer na panificadora, mas hoje eu vou fazer a massa à mão aqui para vocês aprenderem, para quem não tiver panificadora, poder fazer essa massa, que é muito fácil de fazer, tá? Para massa, eu vou precisar de farinha de trigo, leite e água, que eu misturei, coloquei no micro-ondas para deixar ele morninho, tá? Eu vou precisar também de sal, açúcar, fermento biológico seco e manteiga. Então estes são os ingredientes da massa. Para o nosso recheio, eu vou precisar de carne moída, de limão, cebola, tomate e aquele ingrediente especial que faz toda a diferença, que são folhinhas de hortelã. Tá? Nós vamos começar fazendo a massa, porque a massa tem um período de descanso, não é? E depois a gente vai para o recheio. Bom, nós vamos começar a nossa massa pelos ingredientes secos. Eu coloquei a farinha nesse bowl, tá? Vou colocar o sal, o açúcar e o meu fermento. Daí eu misturo esses ingredientes secos. A minha manteiga e agora eu vou colocar o meu leite misturado na água morno. E daí, gente, é aquele trabalho braçal que a gente conhece, não é? Nessas horas a panificadora é maravilhosa, porque a gente fecha ela e tá tudo pronto. Mas essa massa ela é muito fácil de amassar. Eu vou sovar ela por 15 minutos, tá? E em seguida já vou abrir para poder fazer as esfirras. Olhem como fica a minha massa, tá? Essa aqui já é a minha massa pronta. E agora eu vou deixar ela descansando um pouquinho para fazer o recheio. Bom, gente, agora eu vou fazer o recheio. Então, enquanto a minha massa descansa, eu vou deixar descansando mais ou menos por 1 hora. Tá? Mas pode ser um pouquinho mais se você quiser que a massa cresça mais. Quanto mais tempo, mais a massa cresce. Primeiro eu vou misturar nesse recipiente aqui os ingredientes do recheio. A cebolinha bem picadinha, um tomate bem picadinho, tá? Deixa eu misturar bem eles aqui. Eu já vou colocar no fogo o meu recheio misturado. Tem pessoas que costumam fazer a esfirra colocando o recheio cru em cima da massa e daí vai direto no forno. Eu estou fazendo exatamente como a minha mãe aprendeu, como ela fazia, tá? Porque eu vou cozinhar o meu recheio e depois vou colocar no forno. Temperar com um pouquinho de limão. Esse outro limão aqui eu vou usar para colocar, para depois a gente colocar em cima da esfirra pronta. As minhas folhinhas de hortelã, daí a gente pica assim com a mão mesmo. Tem gente que gosta de botar bem picadinha.
E daí eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. Vamos colocar um fio assim, ó, bem generoso de azeite de oliva e o nosso recheio. O meu recheio já está pronto. Eu acrescentei nele um pouquinho de molho de tomate, que é uma opção minha, tá? Não faz parte da receita, então é opcional. E agora eu vou desligar, vou buscar a minha massa, colocar ela na forma e rechear as massinhas. Bom, a minha massa descansou e agora eu vou amassar. Eu estou colocando a farinha aqui nessa minha pedra para poder amassar, não é? Passar o rolo na minha massa. E depois, para fazer o tamanho da esfirra, eu coloco um copo. Eu uso a boca do copo, tá? Se é para almoço, eu faço um pouquinho maior. Se é para comer assim, um happy hour, uma coisa mais descontraída, eu gosto de fazer elas pequenininhas. Essa esfirra é uma esfirra aberta. Já coloquei farinha aqui na minha forma e o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu peguei essa boca aqui média, tá? Para usar como molde. Ó, gente, ela vai ficando assim, redondinha. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, ó. Quando eu coloco ela na forma, eu dou uma fundadinha, tá? Para depois colocar o recheio. Massa aberta, recortada e organizada na minha forma, que já foi previamente enfarinhada, tá? Para ela não colar. Eu vou começar a colocar o recheio uma a uma. Lembrando que essa massa que eu fiz, ela rendeu duas formas, tá? Claro que eu vou fazer uma aqui para nossa receita, mas já vou deixar outra reservada para fazer para a noite. Olha aqui, ó. Bom, as minhas esfirras estão prontas. Elas ficaram, gente, no forno que foi pré-aquecido a 180 graus, mas claro, deixar bem claro que isso depende do forno de cada um, não é? Então, a gente que conhece o nosso forno é que tem que avaliar se tem que ficar 15 minutos, 20 minutos. Quando elas estiverem douradinhas e a massa já estiver pronta, dá para tirar. E como sempre, a gente traz aqui receitas que tenham um impacto tanto de sabor quanto de beleza. Tem um grande impacto, mas super fáceis de fazer. Eu encontro vocês no próximo episódio.